saladinha, sorvete, chiclete, sanduíche, chocolate, paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco, bala, juquinha, algodão, doce, manjar. Terceiro ano bonito, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como é que foi o fim de semana? Espero que vocês tenham brincado bastante, se divertido bastante. Mas agora acabou a moleza, vamos iniciar mais uma semana de videoaulas. E hoje nós vamos iniciar uma videoaula na disciplina de português. Então eu quero que você pegue o seu material, no caderno você escreva o cabeçalho. Não esquece de colocar a data de hoje, que é 24 de agosto de 2020. Depois você vai botar livro de português, páginas 129 e 130. A tia esqueceu aqui, ó, o acento. Então, corrigido, agora sim, mãos à obra, que eu vou explicar para vocês o conteúdo da página 129. Vamos lá? Bom, pequenininhos, o tema da nossa aula hoje, né, é ortografia. Então, para que hoje a gente consiga entender o que nós vamos trabalhar, que tipo de ortografia nós vamos aprender, nós vamos precisar lembrar lá da época da alfabetização e da pré-alfabetização. Bom, quando a gente está lá na pré-alfabetização e na alfabetização, a gente aprende que o C, ele não fala nem com a vogal E e nem com a vogal I. Ele só faz som, ele só tem barulhinho quando ele dá a mão para a vogal A, para a vogal O e para a vogal U. E assim ele forma um som, né? C com o AK, C com o OC, C com o CU. E com o C, com o E e com o I, ele não fala. E aí ele não tem barulhinho. Pois bem, meus amores, ao passar dos anos, eu descobri que o C, ele dá a mão sim para o E e também dá a mão para o I. Só que o barulhinho deles, né, quando o C dá a mão para o E ou dá a mão para o I, é diferente de quando ele dá a mão para o A, de quando ele dá a mão para o O, de quando dá a mão para o U. Por isso, o C com o E não faz parte da família do C e o C com o I também não faz parte da família silábica do C. Só quando a gente vai aprender, né, a gente só aprende o K, o CO e o Q. Por quê? Porque só depois, com o passar do tempo, ele vai descobrir que, na verdade, o barulhinho que ele faz quando dá a mão para o E e para o I é um barulhinho diferente. Que não existe motivo para que eles não se falem. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Por quê? Deixa eu te apagar aqui para poder mostrar para vocês. Quando o C dá a mão para o E, ele tem o som de C. O mesmo sonzinho, o som parecido com quando o S dá a mão para o E. A mesma coisa vai acontecer quando o C dá a mão para o Si. Ele faz o mesmo som de quando o S dá a mão para o I. E isso também vai acontecer quando o C tem a cedilha e dá a mão para o A. Quando o C tem a cedilha e dá a mão para o O. E quando o C tem a cedilha e dá a mão para o U. Eles fazem o mesmo som da família silábica do S. S com A, Sa. S com E, Sé. S com I, Si. S com O, Só. S com Su. Esse é o som da família silábica do S. E o C, quando dá a mão para o E, ele tem o mesmo som do S quando dá a mão para o E. A mesma coisa vai acontecer com o I. O C, quando dá a mão para o I, tem o mesmo som de quando o S dá a mão para o I. E quando o C coloca a cedilha, veste a cedilha e dá a mão para o A, para o O e para o U, eles também vão ter o som da família silábica do S. Bom, pequenininhos, agora para que isso faça sentido para a gente e a gente aprenda a diferenciar, nós precisamos treinar.
E aí, a tia agora vai explicar para vocês os exercícios, para a gente poder colocar em prática. Vamos lá? Primeiro exercício. O que é? Descubra as palavras e escreva-as nos quadrinhos. Trabalha no cerco. Aí vocês vão completar o quadrinho. Tem 2 rodas e um guidão. É o quê? Parte do corpo. É o quê? Antônimo de tarde. Lembra o que é antônimo, o que é sinônimo? Sinônimo quando tem o mesmo sentido, a palavra tem o mesmo sentido. E antônimo quando significa o oposto, diferente. Sinônimo de início. Comida preferida do coelho. Aí vocês vão responder. Serve para adoçar. E aí você vai responder. Presta atenção no som das sílabas, tá bom? Principalmente aquelas que aparece o C com E, o C, e o C com I, si. Ou o sa, só, su, com cedilha, tá bom? Agora, pinte cada cedilha que você escreveu. Observe quais vogais vêm depois dessa letra e escreva-as. E aí você vai observar, né, e faz parte da explicação que a tia deu anteriormente para vocês, que o C com cedilha, ele só dá a mão para 3 vogais. E aí você vai observar isso no exercício e vai responder essa observação aí embaixo. Vamos continuar? Fique por dentro. Antes das vogais A, O e U, usamos cedilha. Antes das vogais E e I, usamos C. Exercício 2. Escreva o nome das figuras e separe suas sílabas. E aí vocês vão ver as figuras e vão fazer a separação de sílabas. Pequenininhos, agora vocês vão pausar o vídeo, vão fazer o exercício e depois que vocês acabarem esse exercício, vocês vão continuar para que a tia explique para vocês o exercício da página 130. Mas eu já adianto que na página 130, o mãos à obra, nós vamos pular. Mas isso não impede que você realize a atividade do mãos à obra, tá bom? Você pode usar rolinho de papel, você pode usar caixa de papelão, algum desses materiais recicláveis para poder realizar a atividade, caso você queira, tá bom? E aí, sim, depois que você acabar de realizar a atividade da 129, você vai continuar o vídeo para aprender, ou melhor, para ouvir a explicação do produzindo na página 130. Bom, pequenininhos, conforme a tia falou com vocês anteriormente, nós vamos agora à explicação da página 130. Bom, hoje nós vamos produzir um texto e isso já é familiar para nós. Porém, a forma que nós vamos escrever esse texto hoje é diferente. Nós vamos montar uma história, criar uma história através de uma HQ. Nós temos diversos tipos, né, de maneiras para escrever um texto, né, para produzir uma história. Tem uma maneira, que é através da escrita, da produção de texto, que nós já conhecemos, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que nós já vimos alguns exemplos aqui, né, que nós já estamos acostumados. Digamos que é a forma mais natural de ver um texto, né? Aquele que é produzido com introdução, desenvolvimento e conclusão através da escrita. Mas também nós podemos criar uma história, ilustrar uma história através de uma HQ. E hoje nós vamos treinar. Para fazer uma HQ, nós precisamos basicamente de seguir, né, algumas regrinhas, digamos assim. E alguns símbolos específicos dentro da HQ, eles representam uma determinada ação. E aí eu vou explicar isso para vocês. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir construir uma HQ é ter uma ideia.
Então, toda vez que a lâmpadazinha aparecer, assim, ó, com os espetinhos para fora, representando como se ela estivesse acesa, significa que ou você, autor, né, criador da história, teve uma ideia, ou o seu personagem teve uma ideia. A lâmpadazinha acesa, ela sempre vai representar uma ideia dentro da HQ, tá? Depois você vai pro roteiro. O que é o roteiro, tia? O roteiro é a história que você vai desenvolver quadrinho por quadrinho. Um quadrinho precisa conversar com o outro, né? Então você vai montar esse roteiro para poder desenvolver a sua história. Depois você vai para os aspectos dos seus personagens. E aí você vai ter 2 tipos de aspectos a trabalhar. O físico, que é onde você vai dizer se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é verde, se ele é azul. Enfim, você vai desenvolver os aspectos físicos do seu personagem. Depois, dos seus personagens, né? Depois você vai pro psicológico, que é onde você vai dizer se ele vai ser um personagem bravo, se ele vai ser calmo, se ele vai ser espoleta, se ele vai ser esperto, se ele... Enfim, você vai dizer como que vai ser o seu personagem. Depois você passa para a escrita. E aí a escrita, ela tem uma regrinha. Ela sempre vai aparecer dentro desses balões. Tá vendo? Então, quando eu quero representar uma conversa, né? O meu personagem, ele tá dialogando, a escrita vai aparecer dentro desse balãozinho aqui. Se o meu personagem vai pensar em alguma coisa, a escrita ou símbolo vai aparecer dentro desse balãozinho aqui em formato de nuvem. E se o meu personagem tá bravo, se o meu personagem disse um palavrão, se o meu personagem tá gritando, a escrita ou símbolo vai aparecer aqui dentro desse balãozinho aqui com formato de espetinhos para fora, tá? E isso é uma regra. A escrita da HQ, ela sempre aparece dentro dos balões, tá? Dentro desses símbolos. Depois nós vamos também ter a onomatopeia. O que é essa onomatopeia, tia? São alguns exemplos, né? Algumas palavras que marcam especificamente um determinado barulho, representando um determinado barulho. Como, por exemplo, o toque-toque. Se o meu personagem vai bater numa porta, ele chegou e aí ele bateu na porta. E aí vai aparecer a onomatopeia, que é o toque-toque. Se o meu personagem está dormindo, como é que eu represento isso? Através desses zezinhos aqui, ó. Se meu personagem viu uma bomba explodir, ou deu um soco, ou bateu em alguma coisa, eu posso representar através do pou. E assim, tem vários outros exemplos. Por exemplo, se meu personagem vai falar um palavrão, eu posso colocar, né, um símbolozinho, assim, ou assim, enfim, né, representando aí o palavrão. E aí, toda vez que aparece, né, alguma coisa, toda vez que meu personagem ele precisa representar um barulho, eu estou falando da onomatopeia. A partir disso, meus amores, dessa explicação que eu tirei para vocês, agora nós vamos fazer o trabalho. Na continuação do vídeo, a tia vai trazer a correção da página 129 e depois ela vai mostrar para vocês a HQ que ela produziu, tá bom? Então, mãos à obra. Meus pequenininhos, agora nós vamos à correção da página 129. Bom, no primeiro exercício, vocês tinham que completar... Deixa eu pegar o livro aqui. Vocês tinham que completar os quadrinhos. E aí a tia colocou a resposta aqui. Trabalha no circo, palhaço. Tem 2 rodas e um guidão, bicicleta. Parte do corpo, cabeça. Antônimo de tarde, cedo. Sinônimo de início, começo. Comida preferida do coelho, cenoura. Serve para adoçar, açúcar. E aí, vocês tinham que pintar
cada C que você escreveu, cada C que apareceu, né? Cada C com cedilha que apareceu, perdão, cada cedilha que apareceu, vocês tinham que pintar e depois vocês tinham que escrever as vogais que aparecem depois dela. E aí, como nós podemos observar, né? Aqui, aqui, aqui. E a tia já tinha falado anteriormente, são as vogais A, O e U. Bom, depois vocês tinham que escrever o nome das figuras e fazer a separação de sílabas. E aí a tia colocou a resposta aqui para vocês. Primeira palavra, onça, separação de sílaba. Segunda palavra, cenoura, separação de sílaba feita. Terceira palavra, laço, separação de sílaba feita. E, por último, calça, separação de sílaba feita. Agora a tia vai mostrar para vocês a ilustração da HQ que ela fez. E assim nós vamos encerrar as atividades de hoje. Bom, pequenininhos, para que vocês possam observar como ficou, tá? É só uma correção. É basicamente isso que vocês precisavam criar. Dando um roteiro, quadrinho por quadrinho. Bom, meus pequenininhos, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Eu volto trazendo mais conteúdo ao longo da semana. Beijinhos. Tchau! Não é sobre ter todas as